Bom dia, meus queridos, tudo bem? Em consideração a algumas pessoas que dizem que eu grito muito, que eu falo muito, hoje eu vou falar baixinho. Já falamos ali, né? Vocês são muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Tomei uma água gelada. Hoje nós vamos falar, hoje nós vamos falar de Grécia Antiga. Nós falamos daquelas primeiras civilizações, né, de como é que as pessoas se juntaram, como é que de uma família começou a crescer e se juntar a outras famílias e se formando ali cidades na antiguidade, na pré-história. Falamos depois de Egito, das primeiras civilizações, e hoje vamos falar dessa civilização que é muito importante para nós. Grécia. Grécia Antiga. Tá aí, Grécia Antiga, professor Paulinho, eu. Beleza? O que essa Grécia tem de tão importante para nós? Nós vamos, no desenrolar dessas próximas aulas, entender um pouquinho sobre o que essa Grécia tem a ver com a gente, o que, que ela por que ela é importante para a gente. Mas antes de qualquer coisa, eu quero só dizer para vocês que a Grécia é o berço da democracia. Democracia, o que é isso? Democracia é a forma de governo que nós temos atualmente, que é o governo do povo. Demo é povo, cracia, governo ou poder. Governo do povo. É claro que se os gregos hoje pudessem se levantar dos seus túmulos e ver como é a nossa democracia, eles não a entenderiam. Por quê? Quando a gente fala de governo do povo, lá na antiguidade, na Grécia Antiga, todas as pessoas que eram cidadãs, elas tinham o poder de votar todas as questões da cidade. Por exemplo, nós vamos entrar em guerra? Sim ou não? Todos os cidadãos iam lá e votavam, podia votar. Nós vamos sair da guerra? Eles iam lá e votavam. Todas as coisas da cidade eles podiam votar. No nosso caso, naquele caso, então, era democracia direta. Todo mundo podia escolher. Hoje, nós temos uma democracia representativa, onde a gente vota em vereadores, prefeitos, deputados, presidentes, para que eles nos representem e votem as coisas por nós. Aí, depois nós vamos fazer uma atividadezinha que eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Esses representantes realmente têm nos representado? Mas isso é mais para frente, ok? Então vamos começar então com Grécia. Vou aumentar aqui, vou sumir como sempre, mas eu volto. Sim, nós temos aqui então. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Vocês no final dessa aula deverão descrever a formação dos genos e as mudanças até a formação da polis. Eita, professor, o que é isso? Daqui a pouquinho vocês vão entender. E vocês também vão reconhecer as formas de governo gregas. Ok? Objetivos bem definidos, vamos iniciar. A Grécia Antiga, ela não foi um território único. Você não chegava lá na Grécia e dizia assim, olha, aqui é Grécia. Eles nem se reconheciam como gregos. O que eles eram então? Eles eram chamados de helenos, porque eles habitavam essa região da Grécia que eles chamavam de Hélade. Por isso são chamados de helenos. Mas mesmo morando em uma cidade que não é em um país ou uma civilização que não era única, porque cada cidade tinha sua autonomia, todos eles falavam o mesmo idioma, o grego. Todos tinham a mesma religião, embora eles fossem politeístas, ou seja, tinham vários deuses, e tinham a mesma cultura. Tá. Então, como é que era essa organização aí territorial da Grécia?
Tá aqui escrito, mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês uma imagem ali, eu sei que vai ficar mais fácil. Olha só, a Grécia continental, ela fica ali, a região é ao sul da Península Balcânica. A insular, aí continental está no continente. A insular pega o I de in e o I de ilhas. Então, são ilhas dos mares Egeu e Jônico. A peninsular é a península do Peloponeso. A Magna Grécia é a Península Itálica e algumas colônias asiáticas. Vamos ver isso lá na nossa imagem? No nosso mapa, olha só. Nós temos então, de rosinha aqui, vamos começar pelo que nós começamos lá. A Grécia continental é verdinho, tá vendo que isso aqui é o continente, né? Então toda essa região aqui é Grécia, Grécia continental. A próxima que nós vimos foi a Grécia insular, são as ilhas do mar Egeu e Jônico aqui, ó, Grécia insular, então laranjinha. Tá vendo o mar Jônico? Olha, ilha aqui, ilha aqui, ilha aqui, aí temos o mar Egeu. Olha quantas ilhas. Tudo isso aqui também é Grécia. Tá vendo? Depois nós vamos para a Grécia peninsular. Essa rosinha aqui, ó, é a península do Peloponeso. É o nome dessa península, que é uma parte do continente que se estende para o mar. E aqui nós temos essa cidade muito importante que nós vamos falar depois, Esparta. Também temos aí a Magna Grécia. Essa Magna Grécia é essa partezinha aqui, ó, da botinha da Itália, a Península Itálica. E ela não está aqui, mas ela faz parte. E as colônias asiáticas. Que colônias asiáticas são essas? Tá vendo a Ásia? Olha tudo isso aqui amarelo. Também era Grécia. Hoje a Grécia é praticamente só um pedacinho. Mas note que na antiguidade tudo isso aqui era Grécia. Esse verde, esse rosa, esses laranjas aqui, mais laranja, esse tanto de laranja aqui e esse amarelo. Tudo isso era Grécia. Ok? Por isso, então, é que cada cidade se governava sem um líder total. Mas eles tinham essa consideração de que todos eles eram gregos. Beleza? E como é que se deu essa formação da Grécia Antiga? Diversos povos indo-europeus, ou seja, da Ásia e de algumas partes da Europa, invadiram toda essa região que nós vimos aí, a região da Hélade. E a partir do século 20 a.C., eles se misturaram às pessoas que já moravam ali e se constituíram no povo grego. E quem eram esses povos? Eram os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Essa galera toda aqui invadiu essa região da Hélade e se constituiu no povo grego. Beleza? Quais são, então, as fontes para se estudar a Grécia Antiga? No início do ano, na primeira unidade, nós falamos sobre fontes históricas, né? Que são o que dá base para a gente estudar. Como é que eu vou estudar a Grécia Antiga? Através de escavações de construções antigas. Olha só, nós temos aqui uma construção muito antiga na Grécia, que depois de escavada foi descoberta, né? E a gente pode estudar a Grécia a partir dessas construções. Entender como é que eles viviam e tudo mais. Como é que nós continuamos ainda a estudar a Grécia? Através de textos de algumas pessoas de lá, né? Quem eram essas pessoas? Alguns filósofos, aquela galera que ficava sentado na praça filosofando, pensando e construindo o conhecimento que hoje nós damos continuidade. Um desses filósofos foi esse carinha aqui bonitão, ó, Aristóteles. Um outro filósofo foi esse cara aqui, Platão. Platão e Aristóteles, dois filósofos gregos que os textos deles são utilizados para a gente entender e estudar a Grécia. Tem mais. A gente estuda a Grécia Antiga também, como na maior parte das civilizações, através de peças arqueológicas encontradas em escavações. Que peças são essas? Vasos, colares, utensílios que eles utilizavam ali. Então, tudo isso serve também para se estudar a forma como eles viviam na Grécia Antiga.
E também temos alguns outros textos desse carinha chamado Homero. Ele escreveu 2 textos chamados Ilíada e Odisseia, onde ele conta algumas histórias da Grécia, claro que com toda uma licença poética, né? Ele conta e coloca algumas coisas no meio ali que não são verdade, mas serve também para a gente estudar a Grécia Antiga. E tem esse outro carinha aí chamado Hesíodo, que também temos alguns textos dele, são as literaturas. Beleza. Entendemos como é que a Grécia se formou, entendemos como é que a gente estuda a Grécia, todo o território da Grécia, mas como é que eles se organizavam? Como é que eles estavam organizados ali, se era um território tão grande, tão vasto, tão diferente, né, do que nós costumamos ver em uma civilização? Vamos ver. Pá. Genos. Gravem bem esse nome, ó, Genos. Como é que ela estava organizada politicamente? Inicialmente, a Grécia era organizada em genos. E o que eram esses genos? Eram comunidades agrícolas em que o pai, né, o mais velho, tinha todo o poder. Ele tinha poder de juiz, ele tinha poder de chefe religioso, ele tinha poder de vida e de morte. Ele mandava em tudo. Esse patriarca também tinha funções militares e administrativas. Beleza. Eles se organizavam assim nessas pequenas comunidades agrícolas. Com o passar do tempo, eles foram crescendo, essas famílias foram crescendo e não suportava mais dentro de uma pequena propriedade. Então, as pessoas começaram, os mais velhos começaram a deter mais poder e algumas pessoas mais distantes da família foram ficando sem terras. Então, houve-se a necessidade de se formar uma cidade, que os gregos chamavam de polis, chamadas também de cidades-estados, ou seja, uma cidade autônoma. Cidade-estado, polis é uma cidade autônoma. E quem é que era o líder dessa cidade? Um monarca, um rei. Ele mandava na cidade em tudo, né? Ele mandava todo aquele poder que o monarca, o patriarca tinha, agora quem tem é o monarca. Poder religioso, administrativo, militar, juiz, ele é quem dominava. E durante esse período da monarquia também havia uma galera que supervisionava, que ficava fiscalizando esse monarca ou esse rei. Eles eram chamados de aristocratas ou eupátridas, que eram os grandes proprietários rurais. Aquela galera lá da polis, dos genos que tinha ficado com bastante terras. Beleza? Estamos terminando. Quase. Sim. Essa imagem tem no livro de vocês, na página 54, para que vocês entendam como é que eram essas polis, essas cidades gregas. Aqui nós temos a polis de Atenas, onde nós temos a Acrópole. O que é a Acrópole? É o local mais alto. Ó, nessa Acrópole, ela servia de cidadela, ou seja, de lugar para o pessoal se refugiar, e ficava numa região muito elevada da cidade, que era rodeada por muralhas, onde eles tinham aqui a estátua do seu Deus, que protegia a cidade, o templo, tinham os prédios públicos, tudo ficava na Acrópole. Nessa Acrópole, ela estava dividida entre a haste e a ágora. O que é isso? A haste era o lugar onde eles realizavam o comércio, ou seja, era como se fosse o centro comercial, a rua da feira. Eles realizavam o comércio na haste. E na ágora era como se fosse a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Eles se reuniam para discutir os assuntos de interesses gerais, ok? Bom, prosseguimos. Aqui nós temos, beleza, com o passar do tempo, esse monarca também foi perdendo poder. E a partir do século VII a.C., a aristocracia, aqueles grandes proprietários rurais, tomaram o poder do monarca e se organizou em uma oligarquia. Lembra que nós falamos monarquia, quem manda é o rei, o monarca. Agora nós temos uma oligarquia, que é um governo de poucas pessoas.
Um governo em que uma elite, uma galera que tem mais terra, mais dinheiro, mais poder, governa. Só que em 545 a.C., nós temos aí Pisístrato, faltou um I depois do P, mas é Pisístrato. Ele tomou o poder e o poder foi organizado, o governo, né? Ele tomou o poder e o governo foi organizado em uma tirania. Hoje nós entendemos que um governador tirano é aquele que é ruim, não gosta de ninguém e age erradamente. Mas na Grécia Antiga era um tipo de governo em que a pessoa governava por ter tomado o poder à força. Ele foi lá e tomou o poder da aristocracia à força. Esse aí é o nosso amiguinho Pisístrato, ok? Então, isso é o que nós temos para hoje sobre Grécia Antiga. Eu vou deixar mais um vídeo para vocês ali, um link. Vocês vão assistir, é um vídeo bem legal, daqueles que a gente já assistiu na primeira unidade. E daqui a pouquinho eu mando também uma atividade. Muito obrigado pela atenção. Beijo.